Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Bom, para quem lembra, né, para quem participa de grupos de WhatsApp e tal, né, para quem tem engajamento com o Vasco, seja aqui através do YouTube, né, seja através de algum outro canal, alguma outra plataforma, se você falasse mal da 777, qualquer coisa, aí já vinha aquela pecha, né? Você tá contente? Você não tá contente, pô? Salários atrasados, salário tá em dia agora, quer que volte pro institucional, pro CRVG, aquela bagunça lá, não sei o quê, né? E você não apoia a 777 não, você quer o quê? Que o Vasco acabe? O Vasco iria acabar se não fosse a 777. Tudo isso aí a gente ouvia antigamente, né? E uns idiotas de plantão, que eu poderia falar uns 5 aqui, né? Inclusive na torcida a qual eu faço parte, né? Os idiotas sempre decantavam isso, né? Olha, o Vasco ia acabar, tá contente e não tá contente agora com salários em dia, blá blá blá, blá blá, né? Agora a gente está tendo uma possibilidade de ter aí mais ouvido, né? Ouvidos ao que a gente vinha falando aqui ao longo desse tempo aí. Quem me acompanha verifica que eu sempre reclamei da 7777 a uma, porque ela veio para melhorar. Foi vendida essa situação para que houvesse uma melhora do Vasco, né? Tanto futebolisticamente falando, quanto fora do futebol, né? E nenhuma alteração boa, válida aconteceu. Nada de bom. Continuamos com resultados pífios, né? Tanto no passado, 2023, quando a gente se salvou no último momento, quanto esse ano, que é a nossa pior campanha de todos os tempos, desde 70 do Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, né? 5 jogos, 4 derrotas, né? Jogos sem fazer gols, uma loucura. Então, você não podia falar mal da 777, né? Era olha, o Vasco ia acabar, blá blá blá, blá blá. Pois bem, agora a gente consegue falar alguma coisa, como eu estou aqui decantando os senhores, né? Quem me acompanha aqui também verifica que eu venho sempre falando, né? Olha, se tem alguma infringência, alguma cláusula contratual, dá para você notificar extrajudicialmente, e se não houver acolhida da outra parte, né? Se ajuiza uma ação para denunciar o contrato, isso tudo acontece, né? Ou de infringências diretas a cláusulas contratuais, a uma ou mais cláusulas contratuais, ou então a infringências a cláusulas macro esportivas, né? Ou então cláusulas esportivas que estão fora do contrato. Notadamente, por exemplo, quem me acompanha aqui, eu sempre falei, né? Como é que você pode defender que uma empresa que tem a sua marca aí, né? Que está levando a sua marca, tenha vínculo com fraudes, com sequestros, com tráfico de drogas, né? Com sócios processados e blá blá blá. Então isso é possível, né? Mas a gente sempre ouvia falar, deixa a 777 trabalhar, não sei o que, blá blá blá, né? Posso dizer aqui uns 5 ou 6, né? Do meu ambiente de trabalho, e os senhores aí que estão me vendo, talvez uns 100, né? E os canais aí, atenção vascaínos, né? Não, seremos a flagship, o time mais importante, não sei o quê. É óbvio que seria o Everton da Inglaterra, né? Foi comprado por valor mais caro e o Vasco não seria flagship em hipótese alguma, depois que houvesse a aquisição definitiva do Everton pela 777, né? É claro que isso aí iria acontecer. E mais, qual seria a responsabilidade, ou quais seriam as responsabilidades civis e criminais do Salgado, do Osório, do Duque Estrada, né? Isso é uma vergonha. Esses 70 milhões, não há lançamento, o empréstimo ponte de entrada dos 70 milhões que tinham que vir de fora do Brasil, não tem, junto à Receita, né, Banco Central, não tem entrada desse dinheiro, né? Esse dinheiro talvez nunca tenha existido, foi só uma rubrica aí para pagar o Salgado, que tinha um crédito com o Vasco, e vendeu o Vasco para se locupletar esses valores, né? E essa corja toda aí, Zé Colmeia, etc. Não, ele não precisa de dinheiro, é multimilionário, né? Talvez tenha prestado para o Vasco 18 milhões e pegou 35 milhões. Nenhum investimento dá isso aí, né? Em tão pouco tempo, né? E aí o Galo agora falou, ó,
Vasco me deve, tudo bem. Fluminense e Santos também devem o Galo, mas eu estou preocupado com o Vasco. Vasco não pagou o Jair. Cadê o dinheiro do Jair aí? Perdão, cadê o dinheiro do Paulo Henrique aí? Tem que pagar, né? Então, a gente que sempre reclamava aqui da 777, a gente não tinha like, não tinha guarida do pessoal. A gente botava matéria, os caras passavam por quê? Era oba-oba. Mário Coelho, novidades, comemora a família, SAF vai colocar dinheiro no Vasco, e hoje esse idiota aí, né, chamado Mário Coelho, que é um idiota, um boçal, né, tá aí hoje falando mal da 777, porque que é engajamento, né? Hoje soltou um vídeo aí 5 da manhã, né, a casa caiu para SAF, não sei o que, né. Então, a gente está começando a ficar livre desses aproveitadores do Vasco, né? Ou então, a gente está anunciando aqui para você, que olho vivo nisso aí, né? Os caras falam para onde está levando o like. Agora é like falar da 7777, vamos ficar ricos, milionários. E agora não é mais momento, agora é momento de falar mal, que a 777 é isso, ela caiu a casa da 777, né? Isso aqui eu nunca fiz e nunca vou fazer, né? Os pessimistas me falavam assim para mim, né? Olha, melhor, os caras me chamavam de pessimista. Quer voltar para o associativo, quer salário atrasado, não sei o quê, né? Hoje são diversas causas judiciais no mundo que a 777 tem, né? Nos Estados Unidos só 16 causas milionárias, que a dívida aí transcende valor histórico a 10, 12 bilhões, né? Então, é complicado aí você que ainda quer defender a 777 para a manutenção desse contrato ridículo, né? Que os caras venderam os nossos ativos, oferecendo um valor muito maior do que aportaram aqui, né, no Vasco. Isso aí é para ganhar dinheiro do Vasco, né? Ao argumento que o Vasco queria fechar, blá blá blá, blá, blá. E como eu já falei aqui, né, há a possibilidade de denúncia do contrato por infringência a cláusulas contratuais ou macrocontratuais, né, esportivas ou não, né? E essa questão aí, o Pedrinho tá acionando aí o STJD, a gente tem que aguardar, né? Porque lá atrás eu falava, não tenha medo de falar, né? Se for a cláusula de confidencialidade, né, que o Edmundo aí, toda hora que ele fala, é confidenciabilidade, né? É confidencialidade, Edmundo. Pelo amor de Deus, você ganha bem aí, faz um cursinho de português, talvez o de inglês aí, né? Para melhorar a sua performance, né? Então, fraudes mundiais usando a marca do Vasco é possível. Sempre falei isso, quem me acompanha aqui, em denunciar o contrato, né? Bom, campeonato paralisado seria uma boa para o Vasco. Nesse meio tempo, nesse ínterim, a gente trazia o Pesolano, colocava ele para treinar o time, para poder agora nos livrar do rebaixamento, porque o campeonato do Vasco é livramento da segunda divisão e no máximo uma Sul-Americana. Inclusive esse aí era o patamar, melhor, era o prognóstico que os caras queriam aí. Lembra que o Lédio Carmona deixou soltar uma matéria? Melhor, o Lédio Carmona falou para um amigo que teve acesso a 777, esse amigo jornalista que postou, Vasco queria esse ano, a SAF queria esse ano ficar entre os 10 colocados, né, na primeira parte da tabela, e no máximo, melhor, querendo pegar uma Sul-Americana, para ano que vem, 2025, tentar ficar entre os 5, Libertadores, numa progressão aí, buscar um título, blá blá blá, e a gente sabe que isso não vai acontecer. Gastam muito e gastam mal, né? Daí, o Bahia, falei isso ontem no vídeo, gastou pouco e trouxe melhores jogadores aí, né? E a gente acabou trazendo refugos como Cleiton, como Adson, como David, né? São caras que não são titulares em times de ponta, né? Então é isso. Vasco, Campeonato Brasileiro paralisado seria uma boa. Textor, mais um vexame aí, uma vergonha que fizeram contra o Botafogo no jogo contra o Bahia. Um gol mal anulado, que não estava impedido de jogar do Botafogo, e houve a anulação desse gol, né? O jogo Bahia e Botafogo, para quê? Para impedir que o Botafogo suba aí na tabela, deixando os monstros aí, Flamengo e Palmeiras, para trás. Há sim uma manobra do futebol e o Textor vai provar. Tanto é que o SJD já está miudinho, já baixou demais a multa do cara, né? Não baniu ele, baixou a multa, que tem que ser devagarzinho, não pode
não pode absolver o cara, absolver o cara, não pode absolver o cara e cortar a multa. Ele absolveu do banimento e diminuiu a multa. Daqui a pouco cai a multa. Por quê? Porque há provas contundentes de manipulação aí do Campeonato Brasileiro. Então, deveria parar, não só pelas chuvas do Rio Grande do Sul, para não prejudicar Grêmio, Criciúma, Inter e tal, também para verificar isso aí, para fazer uma limpeza nessa situação aí de fraudes, etc, blá blá blá, 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 né? E aí, voltando para fechar aqui o nosso vídeo, né? Mais uma vez, o Vasco foi prejudicado, né? Numa bola do Verratti, que ele tenta tirar o último zagueiro da bola. Esse cara, o último zagueiro, bota a mão na bola, teria que ser expulso, né? O Daronco não deu, o VAR não deu, e ninguém vai ser expulso, ninguém vai ser suspenso, como não foi suspenso o Wilton Pereira Sampaio, que trabalhou no último jogo aí do Vasco. Foi o VAR, foi o quarto árbitro, melhor dizendo, do jogo do Vasco agora, contra o agora deu um branco, contra o Atlético Paranaense, ou Fortaleza, salvo engano, não vou lembrar agora, mas eu acho que foi contra o CAP agora o último jogo, né? E não aconteceu nada, nem com o Wilton Pereira Sampaio, que não expulsou o Ganso lá, que tinha que ter expulsado, que não validou o gol do Verratti bem feito, que não estava impedimento, e os caras continuam aí, né? Ao argumento de que só o Bruno Henrique, só o Flamengo, coitadinho, está sendo prejudicado, porque no Flamengo é diferente, estamos sendo prejudicados, os times reclamam e blá blá blá, e nos próximos jogos não são beneficiados. O Vasco vem reclamando, Bruno Henrique, o canalha, vem reclamando e nada acontece pra gente. Uma porrada em cima de porrada. Então tenha dignidade, saiba perder, né? Como o Vasco vem perdendo nas arbitragens, né? E não dê uma de narcisista aí, bam, que o Flamengo é melhor, que não é melhor porcaria nenhuma. Se fosse realmente, todo ano aí ganhava tudo. Ano passado foi um jejum total de títulos e já começou esse ano, né, com um vice pro Vasco no Sub-20. Se gostou do conteúdo aqui Vasco Análise, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber as notificações, dê um like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.